Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Calculando. Ainda estamos com conteúdo de noções de lógica, ok? E nessa aula iremos tratar sobre condicionais. Lembrando que é a terceira aula, cada aula tem um exercício, então caso você goste dessa aula, não se esqueça de escrever e comentar o que você achou da própria aula, ok? Então, vamos começar. Condicionais. A partir das proporções dadas, podemos construir novas proporções mediante o emprego de outros dois símbolos lógicos chamados de condicionais. Então, pessoal, o que queremos retratar é que condicionais é um assunto que representa-se utilizando símbolos lógicos, ou seja, também está incluído em proposição composta, porque nós vamos unir proposições, ok? Então, para você perceber, existe a condicional ao qual lemos de se e então. Porém, o que significa? Esse se, ele está no início da frase e depois vem a minha primeira sentença. E esse então, depois complementa a minha primeira sentença e já vai para a segunda. E esse caso é bem importante, porque você pode unir duas proposições utilizando o se então. Um exemplo que podemos tratar é esse. Se n é número par, então n é divisível por 2. Ou seja, vocês podem ver, eu estou colocando duas sentenças e juntando elas com sim então. E esse será o símbolo que nós utilizaremos ao decorrer para representar uma proporção condicional de sim então. E existe outra situação bastante importante, que é a condicional, que é representado por esse símbolo, que é uma flechinha dupla, que ela vai indo e voltando, e representa o se e somente se. Ou seja, é aquele caso de sentença é que uma acontece se a outra acontecer, e vice-versa. É tipo isso, ok? E essas duas condicionais são muito importantes no quesito de demonstração ao qual iremos analisar, ok? Então, essas são as duas do decorrer de nossas aulas e vamos começar focando em ambas as condicionais. A primeira condicional é a de implicação, se e então, ok? Agora vamos ver, ó. Colocando a condicional se então entre P e Q, obtemos a proporção se P, então Q, que é o que ele já está afirmando aqui, se P, então Q, que é assim que se lê, ok? Ou então você pode ler de outra forma, P é condição necessária para Q, e Q é condição suficiente para P, ok? Bem simples. Mas o que se destaca mais é essa, se P, então Q. Aí vamos para os nossos exemplos, né? Que é o que faz a gente dominar todo o conteúdo. Ó, observe esse primeiro exemplo. Na sentença aqui, está dizendo que 2 é divisor de 4, que é verdade, né? 4 dividido por 2 é 2. E na proporção Q, nós temos que 4 é divisor de 20, que também é verdade, porque 20 dividido por 4 é 5. Então, como nós fazemos para unir essas duas proposições? Usando o conectivo, nós colocamos assim, ó. Se P, então Q. Então, se nós escrevermos essas frases dentro do se e do então, nós chegamos à seguinte conclusão, ao qual iremos mostrar agora, ó. Se P, então Q, é a mesma coisa de nós dizermos que se 2 é divisor de 4, proporção P, então 4 é divisor de 20, a qual nós podemos escrever assim também, que está ok? E é isso que nós notamos ao definir uma condicional. Agora, vamos para o segundo exemplo. E já passamos a página aqui e vamos para a letra B, ó. 2 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5 é igual a 10. Verdade. Ok? Nesse caso, nós temos a proporção e tá tudo ok. Aí, na Q tem que 3 é divisor de 10. Então, como nós fazemos para unir isso usando a condicional sim, então? Se colocarmos, ó, essa daqui depois do se e essa daqui depois do então, e ficaremos assim, ó. Se P, então Q, escritamente, representamos por se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Essa daqui é uma proporção que depois nós iremos analisar o valor lógico dela, então não se preocupem.
se ela é verdadeira ou falsa no momento. Agora temos a C. Ó, 5 é menor que 2. E 2 é um número inteiro. E aí, como nós fazemos para unir? Bem simples, né? Nós colocamos o se P, então Q, e afirmamos o seguinte: se 5 é menor que 2, então 2 é um número inteiro. Bem, espero que vocês tenham entendido. É bem simples. Pega as duas proposições, coloca uma depois do se e coloca uma depois do então. Lembrando a vírgula, se organiza e fica uma proposição com a condicional se e então. Ok? Então, pessoal, agora vamos definir o valor lógico da proposição composta se e então, beleza? Ou seja, da condicional simples. Bem, a condicional se P, então Q é falsa se a proposição P for verdadeira e Q for falsa. Caso contrário, a proposição é verdadeira. Eu vou pegar aqui meu mouse e vamos analisar isso aqui em uma coisa que vocês irão rever agora, que é chamado de tabela verdade. A tabela verdade é utilizada quando queremos descobrir um valor lógico da proporção se é V ou F organizado da forma correta, beleza? Então, ela está aqui ao lado, como vocês podem ver, e nós temos umas condições bem simples. Como vocês podem ver aqui, ó, o P e o Q, eles assumem vários casos aqui diferentes. Ou seja, é uma combinação entre eles. Por exemplo, aqui o P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Aqui o P é verdadeiro, o Q é falso. Aqui falso, aqui verdadeiro. E ambos aqui falso. Como vocês podem ver, são as combinações possíveis dos valores lógicos em que P e Q podem assumir, beleza? E agora vamos observar o enunciado. Aqui o enunciado diz que a condicional se P então Q é falsa se a proposição P for verdadeira e Q for falsa. Caso contrário, a proposição é verdadeira. Bem, só se P for verdadeira e Q for falsa. Bem simples, né? E o que vocês podem ver aqui é exatamente isso. Nós temos P verdadeiro e Q verdadeiro, obtemos se P então Q verdadeiro. Temos P verdadeiro, Q falso, obtemos se P então Q falso. Se P for falso e Q for verdadeiro, nós obtemos se então verdadeiro, beleza? E aqui, se ambas forem falsas, nós também obtemos o resultado verdadeiro, porque a única condição que é falsa é se a inicial for verdadeira e a por sequência for falsa. Bem simples, né, pessoal? E a melhor forma de aprendermos isso é praticando. Então vamos aos nossos exemplos. Bem, deixei a tabela verdade ali ao lado para não deixarmos como um rascunho ou como uma anotação que nós podemos usar a qualquer momento para definir se é verdadeiro ou falso. E agora nós temos a letra A. Nós já vimos anteriormente e agora vamos determinar o valor lógico dela. Bem, o que podemos ver aqui é que 2 é divisor de 4. Bem, pessoal, 2 é divisor de 4? Sim, isso é verdadeiro. Então eu já vou colocar aqui como verdadeira. Na que está dizendo o quê? 4 é divisor de 20. Isso também é verdadeiro. Logo, por consequência, nós colocamos a notação se P, então, que é aqui, e nós podemos escrever ou representar na forma algébrica, como nós fazemos com os anteriormente. Ó. Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Bem simples, né? Aqui nós temos a notação algébrica com o sinal de implicação sim, então. E nós podemos observar que se V é verdadeiro e Q é verdadeiro, então isso aqui nós determinamos como que? Verdadeira. Bem simples, né, pessoal? Agora vamos para a letra B. Ó, a sentença P afirma que 2 vezes 5 é igual a 10. E a algébrica está assim, 2 vezes 5 é igual a 10. Bem simples, né? Aqui diz que 3 é divisor de 10. Outra sentença aqui, beleza? E se P, então, que disse 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10, como nós já vimos anteriormente. Agora vamos definir se é verdade ou não. 2 vezes 5 é igual a 10? Verdadeiro, né? Certo. 3 é divisor de 10? Não, 3 não é divisor de 10. Então nós colocamos como falso. Bem, se P é verdadeiro e Q é falso,
Se P, então Q deverá ser o quê, pessoal? Falso. Então, se nós lermos isso aqui, nós sabemos que isso é a união desses dois aqui pela condicional sim, então. E nós colocamos que isso aqui é falso, beleza? Simples, né? Agora vamos para a letra C, que já foi colocada aqui por completo. E temos que 5 é menor que 2 na sentença P. Na Q diz que 2 é um número inteiro. E na sentença se Q, então, Q diz se 5 é menor que 2, então 2 é um número inteiro. O que nós podemos concluir disso? Bem, vamos analisar a letra P. 5 é menor que 2? Falso. Simples, né? Q. 2 é um número inteiro? Verdadeiro. Porque 2 pertence ao conjunto dos números inteiros, beleza? Nós temos P falsa e Q verdadeira. Então, o que nós podemos concluir? Se observar na nossa tabela, temos que se P for falso e Q for verdadeira, a proporção se P então Q é verdadeira. Então, nós podemos concluir que isso aqui tudo é o quê? Verdadeiro, beleza? Então, simples, né? O assunto de condicionais simples com a condicional sim, então, beleza? Agora vamos para a próxima. A nossa condicional se e somente se. Ela aqui é uma condicional bem legal, ok? Eu acho que vocês vão gostar. Olha, colocando a condicional se, somente sim, entre P e Q, obtemos a proposição, lê-se assim. P se e somente se Q, ok? Agora vamos aos exemplos. Vamos observar isso aqui. 2 é divisor de 12. O segundo exemplo retrata que 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Como eu faço para unir essas duas? É muito simples. Eu coloco a minha notação com a proporção P e Q e depois escrevo a frase, ó. Geramos o quê? P, se e somente se Q. Ou seja, 2 é divisor de 12 se e somente se 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7, ok? É isso que nós usamos. Agora, vamos para mais exemplos, ok? Bem, esse exemplo aqui é bem simples. 6 é igual a 12 dividido por 3. É a proporção P que está afirmando isso. E aqui está dizendo que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, podemos concluir que se utilizando a proporção P, se somente se aqui existe. É tipo isso. Agora vamos de forma escrita, ó. 6 é igual a 12 dividido por 3 se e somente se 3 vezes 6 for igual a 18. Ok? Simples, né? Vamos já para a letra C. E na proporção P, nós temos que 4 é menor ou igual a 3. Na proporção Q, temos que 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. E o que nós concluímos disso ao utilizar o se e somente se? Concluímos que 4 é menor ou igual a 3 se e somente se 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. Ok? Bem simples, né? Isso é sempre colocar o se e somente se. Dessa vez não foi escrito, foi na forma algébrica, porque nós temos que se acostumar a definir uma coisa na forma escrita e na forma algébrica. Pois interpretar o que um símbolo expressa é muito importante para o contexto matemático, ok? E agora vamos determinar o valor lógico da proporção composta se e somente se. A condição P, se e somente se Q é verdadeira se ambas as proposições P e Q possuírem o mesmo valor lógico. Caso contrário, a proporção é falsa. Aí que começa uma coisa bem interessante. Que se essas duas tiverem o mesmo valor lógico, ou seja, se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas, significa que a proporção é verdadeira. Caso contrário, se uma for diferente da outra, é falsa, ok? E o que nós podemos entender disso está resumido em nossa tabela verdade, ok? Que nós colocamos aqui. Como vocês podem ver, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, obtemos uma verdadeira. Porém, se ela for diferente, como verdadeiro e falso e verdadeiro, obtemos as duas falsas.
Porém, se as duas forem falsas, obtemos uma situação verdadeira. O que é legal de observarmos, se nós construímos algo falso e depois concluímos que esse algo falso depende de algo falso para existir, logo, essa teoria falsa é verdade na coerência. Vocês concordam comigo? Se você inicia uma ideia falsa e depende de outra ideia falsa, você está sendo pelo menos verdadeiro na construção das suas ideias, porque você está se baseando em ideias falsas ao mesmo tempo. Outra coisa que pode gerar polêmica, então discutam aí o que vocês acham. Aí vamos para os exemplos. Vamos definir se a proposição é verdadeira ou falsa. Vamos deixar nossa tabela ao lado, para caso tenhamos dúvida, conferimos. E vamos já para a letra A. Aqui, pessoal, 2 é divisor de 12. Isso é verdadeiro. 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Imagina o seguinte, que você está na divisão e que você corta o 7 aqui, ambos os 7. Aí sobra 12 dividido por 2, que dá 6. Isso também é verdadeiro. Isso daqui é só uma acrescentação de multiplicar o numerador e o denominador para aumentar, por exemplo, a forma fracionária da fração. E agora concluímos o que? Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, resultamos em uma verdadeira. Simples, né? Porque ambas possuem o mesmo valor lógico. Então é verdadeira. Agora a letra B. 6 é igual a 12 dividido por 3. Isso é completamente falso, porque 12 dividido por 3 é 4. 3 vezes 6 é igual a 18. Isso é verdadeiro. Porém, como ambas não entraram em consenso, então eu tenho que a minha proposição do se somente se é falsa, ok? E começamos a letra C, ok? 4 é menor ou igual a 3. Isso é falso. E na proporção Q, retrata que 4 vezes 5 é menor ou igual a 3 vezes 5. Isso também é falso. Porém, vocês podem ver uma coerência. Elas são falsas. Ou seja, se eu unir e dizer que uma depende da outra, isso vai resultar em uma verdade. Por quê? Olha, eu estou assumindo que 4 é menor ou igual a 3. Então, se eu multiplicar 4 por 5 e 3 por 5, eu vou continuar na mesma falsidade, ok? E é o que retrata esse se somente se. Por isso que a proposição com a condicional se somente se é verdadeira quando ambas são falsas. Porque mesmo com ideias erradas, elas têm uma coerência. É isso. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso gostem, não esqueça de deixar seu comentário, avaliar o conteúdo. E se quiser, pode criticar, porque aqui nós queremos evoluir o canal, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.